Olá, eu sou Érica Vélez, tradutora e professora de alemão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois das temporadas com Augusto Paim sobre quadrinhos e com Jess Oliveira com foco na literatura afrodiaspórica em língua alemã, seguimos com uma nova temporada do Goethe, canal do Goethe Institut para quem curte literatura. A nova temporada é dedicada à autoria feminina contemporânea, de olho na diversidade de culturas, línguas e etnias que formaram e formam a Alemanha. Deutschländer, plural de Deutschland, isto é, Alemanhas. Nesse quinto vídeo da nova temporada, apresentamos o romance Eu Vou, Tu Vais, Ele Vai, de Jenny Erpenbeck, traduzido para o português brasileiro por Sérgio Telaroli e publicado pela Companhia das Letras em 2024. Vamos comentar o romance, que é o único da autora traduzido no Brasil. Nascida em 1967 na Alemanha, Jenny Erpenbeck é escritora e diretora de ópera. Pela tradução para o inglês da sua novela Aller Tage Abend, The End of Days, conquistou em 2015 o Independent Foreign Fiction Prize. Em 2016, conquistou o Thomas Mann Prize e em 2024 o International Booker Prize, no qual foi a primeira escritora alemã a conquistar esse prêmio. A obra de Jenny Erpenbeck foi traduzida em 30 idiomas, como inglês, francês, italiano, espanhol, árabe, grego, entre outros. Ela já foi considerada a autora mais conhecida no exterior da Alemanha e até cogitada como uma possível indicação ao Nobel de Literatura. No título original, o jogo de palavras evoca as formas verbais do verbo ir, gehen, ging, gegangen, respectivamente no infinitivo, no pretérito e no particípio. Na tradução proposta, o verbo recebeu a conjugação eu vou, tu vais, ele vai, reproduzindo o ponto central dessa grande história. Para onde vai alguém quando não se sabe para onde se pode ir? A temática não poderia ser mais atual e toca o leitor a crise de refugiados na Europa, as tensões que surgem desse confronto com o outro, os direitos e deveres garantidos por lei que procuram preservar os direitos do cidadão. Richard, o protagonista, é uma espécie de protótipo para o homem alemão padrão. Branco, vivendo de forma confortável, porém já sentindo os efeitos da aposentadoria recente. Justamente a obra enfatiza que o que Richard mais possui é tempo e expõe ao leitor os dilemas do que fazer com esse valioso bem após uma vida inteira de muito trabalho. Aí segue um trecho traduzido, traduzido que consta no livro da Companhia das Letras. Talvez ele ainda tenha muitos anos pela frente, talvez apenas 2 ou 3. De todo modo, o fato é que, de agora em diante, Richard não precisa mais se levantar pontualmente para comparecer ao instituto. Agora, ele simplesmente dispõe de tempo. Tempo para viajar, como se diz, tempo para ler, tempo para ouvir música. Não sabe quanto vai demorar para se acostumar ao fato de agora ter tempo. Término do trecho traduzido. Dispensando o costumeiro paletó usado na universidade, Barbado tem tempo para enxergar,
para além da rotina estafante, o acampamento de protesto de refugiados africanos na Oranienplatz, em Kreuzberg, em Berlim. O sempre discreto professor de filologia clássica se compadece do destino dos refugiados. Ele age guiado pela melhor cultura do acolhimento, como já apregoavam os gregos ao receberem hóspedes e os próprios germanos. Aí entra um trechinho na tradução, que consta na tradução, de uma personagem, que é um advogado que auxilia os refugiados. É uma única frase, abre aspas. Há 2000 anos, os germanos eram o povo mais hospitaleiro que havia. E o velho advogado que defende dois dos refugiados em seu escritório antigo e caótico, cheio de papéis, cita um trecho assim da Germânia, de Tácito. À medida que a narrativa avança, logo somos confrontados com o fato de que a vida de Richard pode ser cômoda, mas não feliz. Ele se ressente da morte da esposa, rumina os jogos de poder típicos do meio acadêmico, esse mesmo meio que o consagrou professor emérito. Um símbolo para a vida monótona que ele e seus amigos levam no condomínio onde residem é um cadáver que jaz no lago. No lago, que fica no condomínio muito próximo da casa de Richard, jaz um cadáver, o cadáver de um afogado. Por isso, ninguém mais anda de barco ou nada nas águas do lago, pois se espera que a qualquer momento o corpo surja à superfície. É significativo que de sua escrivaninha, antes posto de intenso trabalho, ele possa enxergar as calmas águas do lago. Segue uma frase traduzida: o lago pertence a um morto. Richard é professor catedrático da Universidade Humboldt do Departamento de Filologia Clássica. Curiosamente, a cultura erudita acumulada ao longo de uma vida dedicada aos estudos é um aspecto que o conecta ao grupo de refugiados africanos do qual se aproxima. Ele nomeia todos com nomes da mitologia. Afinal, cruzar os mares em condições adversas não os fariam heróis? O centro da crítica é a burocracia abismal alemã, disponível para os pedidos de asilo, porém insensível, segundo as determinações da Lei Dublin II, uma lei internacional segundo a qual todo país europeu desprovido de costa para o mar Mediterrâneo tem o direito de deportar os refugiados. Os grandes heróis das epopeias também não se aventuravam pelos mares? Osarobo, Rashid, Zair, Abdussalam, Itemba, Avad e Yusuf tornam-se Hermes, Apolo, Olímpio, lançador de raios, Tristão. Segue trecho traduzido. Avad nasceu em Gana. Sua mãe morreu no parto. Como Branca-Flor, Richard pensa, a mãe de Tristão. Então, por isso que ele denomina esse personagem, do qual ele se aproxima, de Tristão. Em seus estudos sobre a situação dos refugiados, descobre que vivem em barracas na Oranienplatz há 1 ano. Esse é o conflito inicial, né? Há homens de diversos países, sobreviventes de naufrágios na travessia marítima, sobreviventes de guerras em suas nações. O professor, autor de vários livros e artigos, descobre que na África há 54 países. Conversa com os homens sobre suas famílias, suas línguas e religiões. Segue trecho traduzido. Pela primeira vez lhe ocorre que, na verdade, as fronteiras traçadas pelos europeus não dizem absolutamente nada aos africanos. Término da citação.
Como a história é conduzida pela perspectiva de Richard, na forma de um narrador onipresente, percebemos que esse herói improvável se divide entre dois mundos. O primeiro, na condição de acadêmico, lhe garantiu o reconhecimento social e lhe fornecia, se não um controle, pelo menos uma boa ilusão de controle sobre a vida. No segundo mundo, que traz consigo as ameaças, a velhice, a aposentadoria, a solidão, os questionamentos sobre relações amorosas fracassadas, incluindo a decepção da amante, é regido pela falta de controle. Nesse mundo, justamente, encontram-se os refugiados. O que une esses dois mundos é uma antiga prática, ter esperança e esperar algo do futuro. O que esperar do futuro quando se perdeu tudo? Segue um trecho traduzido. O professor emérito, ouvindo ali tanta coisa pela primeira vez, num só dia, como se fosse de novo uma criança, compreende então, de repente, que a Oranienplatz não é apenas uma praça concebida no século XIX pelo famoso arquiteto e paisagista Lenné, que não é apenas onde a senhora de idade leva diariamente o cachorro para passear ou onde a moça no banco da praça beijou pela primeira vez o namorado. Para um jovem que cresceu entre nômades, a Oranienplatz, na qual morou 1 ano e meio, é apenas uma estação num longo caminho, um local provisório a conduzir ao local provisório seguinte. Término do trecho traduzido. O romance é escrito de forma agudamente crítica. Cultura é uma palavra-chave nessa história a partir da categoria da diferença, não aquilo que nos une, mas o que nos separa e de que forma as culturas nos separam. Alguns episódios são fontes de reflexão. O roubo da casa, enquanto Richard participa de um congresso. Ele havia convidado Osarobo a ter lições de piano em sua casa. O rapaz era o único que sabia que sua casa estaria vazia. Ou seja, no mundo dos refugiados, ninguém fica isento de conflitos. Não é um quadro pintado com tintas suaves. Outro episódio interessante é que, num gesto de total solidariedade, Richard adquire um pedaço de terra para a família de Caron em Gana. Em poucas horas, o dinheiro chega ao território africano. O mesmo professor que proporcionara esse presente recorda a burocracia infernal que ele e a esposa enfrentaram ao regularizar a situação da compra da casa em que residiam quando da unificação alemã. Assim, chocam-se as fronteiras entre civilizado e, aspas, primitivo, aqui primitivo tomado como atrasado. Em sua lógica do acolhimento, o professor não entende como uma nação com 10.000 postos de trabalho disponíveis e demanda por trabalhadores torna impossível o pedido de homens com habilidades diversas e dispostos a trabalhar. No mar revolto da burocracia, a língua jurídica dos documentos e decretos é considerada inapreensível até mesmo para os falantes nativos. Como exigir dos estrangeiros a saída desse labirinto linguístico? Segue uma frase. A lei se transfere efetivamente da realidade física para o reino da linguagem. Término da citação. Num mar de vozes discordantes e insensíveis, Richard vive cercado de amigos de longos anos, seus vizinhos de faixas etárias semelhantes, mas que enfrentam diversas dificuldades, como um amigo que namora uma mulher na metade de sua idade, a amiga solteira que precisa de auxílio para cuidar da mãe doente e acamada. Relevante também é o casal que se vangloria de poderem gozar lindas e frequentes férias e que numa dessas últimas viagens relata a visão desagradável de uma mulher negra parada numa estrada qualquer da Toscana, Itália, em busca de clientes. A mulher estragara mais um cartão postal para a coleção. Eu vou,
Tu vais, ele vai é um clamor crítico e tocante sobre um mundo em que privilégios deixam de ser sentidos como privilégios. A cor branca da pele, o direito à boa educação, estabilidade financeira e emocional, segurança. Não entra aqui o ônus que a civilização confere aos seus cidadãos. Entra em cena a invisibilidade diante da dor do outro, como se o conflito do vizinho, por ser do vizinho e distante do meu olhar, deixasse de ser conflito. Assim, a obra, apesar de às vezes soar superficial e até inocente ao minimizar aspectos de uma geopolítica extremamente complexa, fala de empatia. Na visão de West, em obra de 2024, segue um trecho traduzido. A empatia não é apenas uma questão de tentar imaginar o que os outros estão passando, mas de ter a coragem de fazer algo a respeito. De certa forma, a empatia baseia-se na esperança. Término da citação. Falamos de um romance sobre empatia e esperança num mundo melhor e que torne visível a dor de tantos, assim como a bondade de poucos. Com isso, encerramos o 5º vídeo dessa temporada e agradecemos imensamente a quem nos acompanhou até aqui. Deixo um convite muito especial para a live sobre a tradução do livro Hiato e Amor, porque a desigualdade social nos separa e como nos reencontramos, de Josefine Apracu, em que vamos conversar nessa live com as tradutoras Jess Oliveira e Raquel Alves dos Santos. Imperdível! Até lá!